paz do Senhor, começando agora mais um Homens e Mulheres que Fizeram História. E hoje a história que a gente vai contar aqui é de um homem muito especial, que realmente doou a sua vida sem preocupações. O nome dele é Irmão André, todo mundo conhece ele como Irmão André, o contrabandista de Deus. E quando eu peguei a história dele para ler, eu fiquei muito feliz porque eu lembrei de um livro que eu tenho. Eu emprestei para alguém, não está aqui, senão eu mostrava a capa para vocês, que se chama Contrabandista de Deus. O irmão André, ele é fundador da missão Portas Abertas, que cuida de missionários, que cuida de cristãos em lugares, em países que são perseguidos. E a história dele é uma grande história para ser contada. Mas ele não foi sempre esse homem de Deus, né? Ele era um jovem muito complicado. Ele era um holandês bem travesso. Ele lutou na guerra da Holanda contra a Alemanha, ele se feriu. E quando ele foi ferido, ele ficou ali no leito do hospital, né, dos guerrilheiros. E ele ganhou uma Bíblia. E ali ele se converteu ao Senhor, entregou a vida para Deus e começou a fazer cultos ali nas tendas. Só que ele entendeu que o chamado dele, por aquilo que ele estava fazendo naquele lugar, o chamado dele era de ser missionário. Então, ele falou, para eu fazer isso, eu não vou de qualquer jeito. Ele era um novo convertido, né? Ele falou, eu vou estudar. Então, ele foi para uma escola, ele começou a fazer cursos de capacitação. E ele sentia cada vez mais o coração dele arder, né, pelos cristãos perseguidos, pelas pessoas de países, assim, comunistas, que não tinham acesso à palavra de Deus. E ele começou a ser missionário nesses lugares. Ele ia em países desse tipo, de países comunistas, onde a palavra de Deus ela não era pregada, ou então ele estava em algumas igrejas que podia se pregar a palavra, mas desde que nada que fosse falado fosse contra o governo. E nós sabemos, né, que ainda existem muitos países assim. Na nossa igreja nós recebemos missionários contando sobre a perseguição, e nós estamos, né, em 2021. Imagina ali ele cerca do ano de 1944. O quão pior, o quão difícil não era, né? E aí, ele começou a ir nesses países, eles viam que nem os pastores tinham Bíblia. Né? A gente tem tantos modelos, tantas formas de escrita, mas ele começou a perceber que aqueles pastores não tinham Bíblia. Então, no seu coração, ele colocou que ele iria levar a Bíblia para esses pastores, e quanto mais ele pudesse levar, também levaria para os membros da igreja. Por isso que o irmão André, ele se tornou o contrabandista de Deus, porque Deus fazia com que ele entrasse nesses países tão difíceis, carregando Bíblia, sem que ninguém veja. Então, eu quero falar aqui 3 pontos sobre a vida do irmão André, que a gente pode tomar para nós também. Primeiro, obediência à voz de Deus e não aos nossos pensamentos. Né? Ele estava ali, machucado, e naquela tenda, ganhou a Bíblia, começou a ter uma comunhão com Deus, e ele ouviu a voz de Deus no coração dele, né? Ele tinha aquele ardor que ele devia ir para missões e nesses países, e ele obedeceu à voz de Deus. Humanamente, o que ele poderia fazer? Não, isso é muito perigoso, eu não vou. Mas ele obedeceu à voz de Deus. Então aqui fica a primeira lição para nós, né, do irmão André, que nós também venhamos obedecer à voz de Deus. Né? Pode parecer difícil que ele nos peça em algum momento, mas nós temos exemplos de homens que entregaram tudo, obedeceram a Deus e obtiveram a vitória. O outro ponto que eu quero falar com vocês é fé no suprimento de Deus. O irmão André nos conta que quando ele estava em treinamento, eles eram incentivados a apenas confiar na providência do Senhor. E nós já ouvimos algumas histórias aqui passadas de missionários que também viviam dessa forma, não é mesmo? E em determinado momento eles não tinham nada e eles foram chamados para um chá da tarde na casa de uma família. E o costume era, né, e a gente ainda faz assim hoje em dia, você leva alguma coisa para poder participar ali do chá, para fazer um agrado para a família, mas aqueles homens não tinham nada, então eles oraram, falaram, Senhor, nós vamos, é uma oportunidade de nós falarmos do Senhor, mas nós não temos nada para levar e não temos dinheiro para comprar, nós precisamos, né, dependemos da sua provisão. Quando eles acabaram de orar, eles ouvem a campainha tocar. E quando eles abrem a porta, era um carteiro com uma caixa endereçada ao irmão André. Uma família lá da Holanda sentiu no coração de ver aonde ele estava morando, pedir um bolo naquele lugar e entregar um bolo na casa onde ele estava morando.
Então ele viu aí o suprimento de Deus. E nós também precisamos crer nisso. Nosso Deus é o dono de todo o ouro, toda a prata e sabe o que nós precisamos. Então que nós venhamos crer que ele supre as nossas necessidades, como está escrito na Bíblia. E o último ponto é a questão do encorajamento, de nós não esquecermos os menos favorecidos, os perseguidos. E é bem legal contar essa história hoje para vocês, após a pregação do nosso pastor na quarta-feira. Se você não ouviu, vai no nosso Facebook, que está gravado lá. Eu vou postar aqui no YouTube também. E ouça a palavra, né? A palavra sobre ousadia. E ele falava sobre isso, que nós devemos, né? Quantas vezes nós não abraçamos, não conversamos com alguém menos favorecido, ou queremos ajudar apenas em épocas natalinas. Mas o irmão André, ele era um encorajador, ele viu a necessidade, ele não temeu. Irmão, sabe o que ele fazia? Ele tinha, acho que era um Chevette, eu não lembro direito o nome do carro. Ele enchia aquele carro de malas de Bíblia, colocava a Bíblia, abria, né, os cantos do carro, colocava a Bíblia ali, fechava de novo, ali onde fica alto-falante, essas coisas. E ele chegava nos países, né, tinha que passar ali pela alfândega, e ele orava: Senhor, o Senhor deu vista aos cegos, mas neste momento eu te clamo, faça esses homens não enxergarem essas Bíblias. Porque, irmão, se enxergassem o tanto de Bíblia que ele andava, de livros, com certeza ele seria pego e não teria história para contar. Mas todas as vezes Deus fazia com que aqueles homens, aqueles guardas, não enxergassem nada no porta-malas e no carro do irmão André. E ele teve esse milagre do Senhor por tantas vezes, porque ele não esqueceu do povo menos favorecido, do povo perseguido. Que nós também venhamos fazer a nossa parte, orando, indo e contribuindo. E que Deus continue falando aos nossos corações e nós continuemos sendo obedientes. Que Deus te abençoe e até a próxima.